Olá pessoal, eu sou a Patrícia Villanova e esse é o Conexão das Mulheres. Nós estamos na IPTV, no canal 579 da Banda KU e também no canal 23 da Nova Parabólica Sky. Olha, a IPTV já está em cerca de 14 milhões de domicílios, atingindo mais de 50 milhões de pessoas em todo o Brasil. Olha que bacana. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal @Conexão das Mulheres, porque toda quinta às 19h30 tem um episódio novo. E o assunto de hoje é... Tadã! Eu tô com uma poderosa aqui, chamada Natália Lopes, e a gente vai falar sobre as gestações dela, sobre a maternidade atípica e sobre uma doença invisível que o Vini tem. Seja muito bem-vinda, Nath. Obrigada. Até que enfim deu certo você. Conseguimos. Acho que faz mais de um ano que a gente tenta marcar isso. Faz 2023, eu acho. Olha, tava lá no Rio? uma hora dá, né? Uma hora dá. Me conta tudo. O que você quer saber? Eu quero saber tudo. Você teve aí, vamos falar da maternidade, né? Acho que esse é o que a gente tem que falar sobre o seu projeto aí do Voz das Mães, mas você teve 2 gestações que não vingaram. Exatamente. Como foi esse momento para você? Ah, foi bem difícil, né? Porque meu sonho era ser mãe em primeiro lugar, antes de qualquer coisa. E acho que quando a gente resolveu liberar, vamos deixar rolar, ver o que vai acontecer. Em um mês que eu tirei o DIU, eu já engravidei. E aí, quando eu vi lá o positivo, eu até vi antes da minha menstruação atrasar, tava super ansiosa. Olha. E aí vi o positivo e tal, já começa aquela coisa. Aquela euforia, né? E aí minha médica falou, vai fazer a primeira ultra. E aí, na primeira ultra, a médica, fazendo a ultrassom, ela parou, olhou e falou, mas de quantas semanas você tá? E eu falei, eu não sei ainda, né, começo e tal. Ela falou, não sei por que você já tá aqui, porque é muito cedo. A gente não sabe nem se vai vingar. Nossa, mas já era sua médica? Não, era uma ultrassonografista. E aí eu parei, a minha médica que tinha... Sensibilidade, né? Zero, mas isso é uma coisa que eu fui perceber isso ao longo do tempo, de como os ultrassonografistas, tem vários que não têm zero de empatia, né? E aí... eu fiquei até assustada quando ela falou isso e ela começou a fazer realmente a ultrassom e ela falou, olha, eu tô vendo saco gestacional, mas eu não tô vendo embrião. A gente não sabe ainda se vai vingar essa gestação, se não vai, e você volta daqui 2 semanas. Nossa, eu lembro que eu saí de lá Arrasada, acabada. E eu olhava pro meu marido e eu falava, o que é isso? Não vai vingar? Não tô entendendo. Por que ela falou desse jeito? Eu não tinha essa noção de que era muito comum acontecer uma perda gestacional. Totalmente novo pra você. Exato, porque ninguém fala sobre isso, né? E eu também não falei sobre isso. Como tem aquela coisa, né? São 3 meses, você não conta pra ninguém, nananã. A gente não saiu falando assim, eu contei pros meus pais, contei pra minha sogra, meu cunhado, meu irmão, aqueles amigos mais próximos, familiares, né? ali. E realmente, a gente começou a fazer as ultrassons e realmente não tinha embrião. Então... e aí chegou num ponto que o médico falou, olha, pode ser uma ovulação tardia ou realmente não é uma gestação anembrionária, que eu nunca tinha ouvido falar sobre isso. Uhum. E realmente foi o que aconteceu. Depois de 3 meses eu descobri que era uma gestação anembrionária. Ficou ainda 3 meses? 3 meses. E sabe o que é o mais louco? Todas as sensações. Então é o mais louco você viver 3 meses vendo tua barriga crescer, você sentindo enjoo, você sentindo desejo, mal-estar, sono pra caramba, você comendo que nem uma louca, e aí depois de 3 meses você para e fala, não vai nascer nada daqui. Nem tinha um embrião aí. Então, e realmente, aí eu tive o aborto. Tive o aborto, então a gente Você esperou. Teve que induzir? Não, o meu foi natural, e assim... é muito louco, porque tem gente que fala assim, mas não tinha embrião, então não era uma gestação. Gente, sai um saco gestacional, sabe? Sai o saquinho ali. Por menor que seja, a dor que eu passei da primeira perda que eu tive, de dor mesmo. Dor. Dor de parto, sabe? É tudo, é o teu útero ali contraindo. Então, e o que é mais louco é que as pessoas não falam sobre isso. Então, e eu também não falei. Na minha primeira gestação, eu não falei. Eu fui falar na segunda. Que na segunda foi muito mais rápido. Você demorou um tempo ali? 3 meses.
3 meses. Mas eu não fui. É que, O sonho era maior que a sua dor, né? Era. E o mais louco é que, assim, a gente deixou rolar, porque a médica que tava me acompanhando não era uma médica, foi a época da pandemia também, tudo junto. Então, eu nem encontrava com ela direito, ela me passava os exames e eu ia lá fazer. Então, olha que louco, né? Porque eu perdi o primeiro bebê, eu não fui numa consulta com ela, porque tava tudo fechado. Então, ela me passou tudo só por WhatsApp. Nossa, Então, que louco. me atendendo, a empatia dela comigo foi por WhatsApp. Ah, eu sinto muito e tal. E aí, depois disso, em 3 meses eu engravidei de novo. Só que esse foi muito mais rápido. Esse, em 2 semanas, quando eu fui fazer a ultrassom, depois que eu descobri, eu já vi que eu já tinha perdido. Eu já vi que eu já tava perdendo, né? Eu tava tendo sangramento ali, e aí eu já tava perdendo. Você teve um sentimento de culpa? Tipo, eu não tô conseguindo? O que tem de errado comigo? Demais, do porquê, né? Você Por quê? questiona. Eu questionei muito Deus de por quê. Por que comigo? Pô, eu sempre quis ser mãe, eu sempre me preparei pra isso, eu sempre me cuidei pra ser mãe no momento certo, sabe? Então, eu tinha muito esse negócio de o que tá acontecendo? E você não tem com quem conversar, porque você Ninguém não fala sabe, disso, né? você não sabe quem são as pessoas que já passaram sobre isso. E aí foi quando eu fiz a tatuagem, que é Tudo Bem no Tempo Certo, e eu postei isso no meu Instagram. Você já era ativa no Instagram? Não, eu só falava de marketing digital, eu falava de marketing de conteúdo. Por obrigação do meu marido, que me obrigava a fazer vídeo para vender a agência, Uhum. eu falava sobre isso. Mas assim, tinha pouquíssimos seguidores. Uhum. E até deletei esse perfil. Depois de toda a história Do do marketing Vini, digital. eu criei um novo perfil, que foi quando eu comecei a contar tudo que eu tava passando na gestação do Vini. Mas eu comecei a falar sobre isso, eu postei uma foto com a tatuagem, e eu falei sobre a perda que eu tive, sobre as duas, né? E aí choveu de mensagem de amiga minha. Amiga, passei pela mesma coisa. Que você nem ficou sabendo. Imagina, uma das minhas melhores amigas. A gente conversa muito até hoje porque a gente se ajudou muito a ter coragem de engravidar de novo. E ela falou, cara, eu nunca contei isso pra ninguém, sabe? São poucas pessoas que sabem. As mulheres sofrem muito caladas com algumas Muito, coisas, né? porque- Não só sobre a gestação, mas sobre vários problemas de relacionamento, sobre né? tudo, né? É porque você não pode reclamar, né? Porque você não pode, pô, é muito mimimi. Eu não acho que seja isso. Imagina. Eu acho que quando a gente não fala sobre uma perda gestacional, é que a mulher, ela se culpa, né? Porque, perdi um bebê. Porque você falou pra alguém antes, então alguém colocou olho gordo. Ai, que ridículo, né? Você comeu alguma coisa que estava errada que não podia. Você é muito magrinha. Não vai segurar. Exatamente. Com certeza. Você bebeu, sabe? Tipo, tem umas coisas que as pessoas falam que não tem nada a ver, mas que Cala a culpa a boca, mulher, né? que culpa a mulher sem ser culpa da mulher. Ela tá vulnerável ali, aí Exatamente. pisa no cachorro morto, né? Mais ou menos isso. E aí começou os seguidores chegar até você, ou não ainda? Não, essa época eu nem falava muito. E aí eu comecei, mas vivi normalmente depois daquilo. Eu tinha minha agência, continuei trabalhando, tudo normal. Aí eu resolvi que eu ia dar uma segurada pra engravidar, porque a segunda já foi. A segunda, eu falo que eu não vivi o luto da segunda gestação. Eu não percebi que eu vivi esse luto, porque foi tudo tão rápido que da primeira eu senti muito, muito, muito. A gente ficou muito mal, sabe? Foi bem difícil. Da segunda, a gente meio que deixou pra lá, porque eu não senti isso. Da primeira eu tinha feito enxoval, a gente tinha viajado pra Dubai a trabalho, e eu comprei algumas coisas lá, então aquilo me marcou muito. Da segunda, eu tinha ganhado o quarto, minha mãe tinha dado o quarto já do bebê. Então foi tudo muito rápido. Da segunda eu não senti tanto. E aí eu deixei meio que pra lá, só que 3 meses depois eu descobri que eu tava grávida de novo. E aí foi a gestação do Vini. Tudo em 3 meses, assim, rapidamente de novo. Tá, e aí, muito louco, né? Você ficou... E o medo? Pânico. Pânico. Ficava o dia inteiro lá. Não, na verdade, assim, eu descobri que eu tava grávida porque eu desmaiei. Não entendi o porquê, fui fazer uns exames, e minha médica falou, não, vai lá, vê se você tá grávida. Eu falei, imagina, não tô. Não é possível. Não, essa foi uma outra médica, uma endócrino, que eu tava fazendo uns exames já. E ela falou, Nath, faz o exame, aproveita e faz um beta. Eu falei, nada a ver, tá viajando. Fiz o beta, tava jogando videogame com meu marido. Eu falei, deixa eu ver se esse resultado desses exames vai. Eu olhei, falei, Robson. Aí não teve nem surpresa, né? Porque o primeiro a gente escreve na barriga, o segundo a gente faz cartinha, o terceiro já é olhar e falar, tô grávida. E aí foi uma mistura de emoção com medo.
E aí eu falei, eu não quero fazer ultrassom. E aí eu tinha mudado de médica. Aí eu fui pra doutora Maíra, que tinha me acolhido, assim, absurdamente já. E ela tinha falado, Natália, não entre em paranoia. Deixa... Se você engravidar de novo, a gente vai ver como que vai seguir. E aí eu liguei pra ela e falei, Maíra, eu tô grávida, mas eu não quero fazer ultrassom. Eu quero esperar o máximo que der e tal. Ela falou, ó, vamos fazer o seguinte, faz 2 betas, aumentando, dando tudo certo, na semana seguinte a gente faz a ultrassom. Eu falo, eu não quero fazer. Nossa, imagina essa E aí, angústia. muita, muita. E aí, tanto é que assim, quando eu fui fazer a ultrassom, eu quis uma médica que fosse especializada em ultrassom, sabe? Que já fosse boa. Você já pegou um trauma ali. Né? Exato, eu queria outra médica, eu pedi indicação pra Maíra. E aí ela me indicou a doutora Carolina, que pela primeira ultrassom foi incrível, impecável. Ai, você tá grávida, nananã. E aí vimos o embrião, já tinha vesícula. Explica tudo. Uma consulta incrível. Humanizado. Humanizada de primeira. Como tem que ser. Exato. Só que essa foi só a primeira. E aí descobrimos que estávamos grávidos e, nossa, aí coisa linda, né? Só que eu tinha aquele medo. Então, toda vez que você vai fazer xixi, olha o papel pra ver se não vai ter sangramento. Porque era tudo que eu tinha passado. Olha, pelo amor de Deus, né? Não, eu tinha muito medo. Então, eu ficava mais assim. E aí, o que a Maíra fala é... A Maíra fala que eu era uma paciente difícil pra ela. Porque tudo eu tive ansiedade, tudo eu questionava. O que que posso? O que eu posso fazer? Não posso fazer tal coisa, tal. Óbvio. 12 semanas, vai viver a vida. Tudo lindo, maravilhoso. Fui curtir a vida e tal. 18 semanas, segunda morfológica. Fizemos a primeira morfológica, vimos que era o Vini. Tudo lindo, maravilhoso, felicidade e tal. E aí, com 18 semanas, a gente volta nessa médica que foi incrível de primeira. E aí, fazendo a ultrassom, ela olha pra gente e fala, aí tô eu, Robson, minha sogra. Que é aquela, como que é? A morfológica, né? Morfológica de segundo trimestre. Aham. Aí tô eu, Robson, minha sogra, a prima do Robson e a filha dela de 10 anos. Plateia toda. Todo mundo querendo ver a criança, né? Primeiro menino da família. Criança, não, né? Aquela coisinha lá, né? Mas assim, imagina, minha sogra, primeiro neto, sabe? Aquela emoção toda, E aí a médica para, aquele silêncio, aí ela falou, olha, o seu filho, ele tem uma malformação, os ossos longos deles, os ossos longos deles estão encurtados, então os braços e as pernas deles estão encurtadas, e o tórax dele é muito pequeno, provavelmente a hora que ele nascer, o tórax dele vai expandir, não vai expandir, ele não vai conseguir respirar e ele vai morrer. Ah, assim. Assim. Aquela primeira médica. E aí ela falou, ele tem uma displasia esquelética. E aí eu parei, eu olhei, eu lembro que assim, meu ouvido tampou, né, não consegui ouvir mais nada. Eu sou uma pessoa que, hoje eu sou comunicadora, mas eu sou muito tímida. Pra começar a falar com as pessoas, eu sou muito... É difícil acreditar, tá, Nádia? Eu sei, mas é verdade. E eu odeio ser exposta. Tipo assim, ela faz tudo comigo, mas não me expõe. E ali você tava totalmente vulnerável. Exposta. Não, e totalmente exposta. Ela falando sobre uma coisa minha. Com todo mundo. Pra todo mundo, assim, abertamente, sem me perguntar se ela podia falar, se eu queria falar sobre isso. E eu lembro que eu peguei meu celular, eu só mandei uma mensagem pro Robson falando, eu só queria estar sozinha aqui. E aí, a Manu, de 10 anos, foi mais empática que a médica, que olhou pra mim, me abraçou e falou, tia, se ele for pequenininho, a gente vai amar ele do mesmo jeito. E eu lembro que, assim, eu parei, eu não conseguia ouvir mais nada. A gente tinha um puta de um café da tarde montado em casa pra sair de lá e tomar um café da tarde. Eu só olhei pra todo mundo e eu falei, quero ficar sozinha, quero ir embora. E aí minha sogra conta que depois ela voltou ainda na médica, ela pegou na médica e falou, não tem nada que a gente possa fazer, que ele vai sobreviver. Ela falou, não. E deixou minha sogra. E aí passou, eu liguei pra Maíra, falei, Maíra, eu preciso falar com você, a doutora Carolina falou isso. Ela falou, Nath, eu tô em consulta, só vou falar com a Carolina pra entender tudo e já te ligo. E aí a gente chegou em casa, assim, devastados, acabados. A gente só queria deitar na cama e chorar. E foi assim até a noite. E aí à noite a Maíra me ligou, foi 1h30 no telefone explicando tudo, com calma. A pandemia, né? Tinha passado a pandemia. Foi em 2021. Aí 2021. Tinha quase passado. Ainda tava, não tava naquele, não tava mais tudo fechado já. E aí
Aí eu falei, Maíra, eu queria um outro médico pra avaliar e tal. Ela falou, claro. Ela falou, Nath, eu vou fazer tudo que você quiser, tá? Conta comigo. Então, o que você precisar, eu tô aqui. E eu falei, tá bom. E aí, a gente foi, no dia seguinte era feriado, no Rio de Janeiro. E aí ela conseguiu o Dr. Heron, um médico incrível, que abriu o consultório dele pra me atender. E aí ele falou, Natália, ó, os ossos longos dele realmente estão encurtados, mas eu não vejo o tórax dele dessa forma com que ele não vai expandir. O tórax dele é menor, mas eu não vejo risco de vida. Mas a gente vai conseguir avaliar isso no decorrer da gestação. Só que imagina que eu tava com 18 semanas. Tinha ainda Até 37. Sabe? É o dobro. Então, é assim, aquela ansiedade, expectativa, medo. Então, e aí eu só olhei pro Robson e falei assim, olha, eu só vou te pedir uma coisa. Quando eu precisar ir pro hospital ver o Vini, ver como que ele tá, eu só preciso que eu seja respeitada nisso. E ele falou, cara, não tem problema nenhum, a gente vai. O ruim é que eu queria ver o Vini toda madrugada. E ele ficava puto que tinha que acordar de madrugada, porque às vezes eu acordava me batendo ansiedade e eu falava, será que meu filho tá vivo? Preciso ir pro hospital. E aí eu ia pro hospital e via. E aí era interessante, porque todas as médicas chegavam, cada vez que eu chegava no hospital, a médica chegava pra fazer ultrassom, ela começava a fazer ultrassom, ela parava, ela falava, peraí que eu já volto. Aí ela saía. Ai, Jesus, que... Só que eu já sabia do diagnóstico dele, só que eu não falava nada, achando que ela ia me dar outra coisa. Tipo assim, mudou, não tô vendo isso que eles estão vendo. Então eu meio que queria ver o que ela falava. Só que, ao mesmo tempo, eu descobria que cada vez que ela saía, ela ligava pra minha médica e falava, olha, Natália, sua paciente tá aqui, coitada. e o diagnóstico é esse. E aí minha médica falava, não, tá tudo bem, ela já sabe disso. E aí ela voltava e falava, eu falei com a sua médica. Tiveram um pouco mais de empatia. Não, a maternidade comigo foi incrível. Você sabe que curioso que o meu médico, né, como eu já fui mãe um pouco tardia, foi numa clínica especializada, não foi nada de fertilização nem nada, mas eu fazia o ultrassom na clínica com o meu médico. Então, aqui em São Paulo, meu médico era assim. Isso facilita muito a vida, mas... Completamente, porque o que eu falo hoje em dia sobre uma ultrassonografista dar um resultado é que eu acho muito errado, porque assim, a ultrassonografista, ela conhece a paciente naquele momento. Aquela fração. Uma fração, é igual um stories do Instagram, sabe? Você tá ali, você fica 5 minutos na sala com ela não te conhece, ela não conhece tua história, ela não sabe o que você passou, e ela te dá um resultado de uma coisa que ela não sabe o que isso vai gerar pra você lá na frente, naquele momento. Sabe? Ela não tem empatia, porque muitas têm, eu não posso generalizar. Claro. Mas tem muitos que não têm. E essa falta de empatia pra uma mulher que tá grávida, que perdeu 2 bebês antes. Vulnerável, sabe? Simplesmente você cuspir um resultado, não dá pra ser assim. Então assim, vamos voltar um pouquinho ali e não falar só de parto humanizado, falar de gestação humanizada, onde todas as pessoas que compõem esse quadro, esse espetáculo da maternidade, sejam preparados para isso com empatia. Com certeza. Né? E hoje eu recebo a Natália Lopes, a Nath Lopes, que ela está falando sobre a gestação dela, como foi. E não foi fácil, né? Não, nada de fácil. A gente sabe que a maternidade não é, né, Nath? Bem... Mas, vamos lá, romantização da maternidade é o que mais tem por aí. Te vende ali um livro azul ou cor-de-rosa, né? Porque sempre assim. Mas continua. Aí, o Vini teve o diagnóstico, você já virou convidada super especial ali do hospital, que ia toda hora ver, para ter a certeza de que ele estava bem, ou quem sabe alguém me dá um diagnóstico diferente. Você tinha aquela ilusão dentro de você, esperança, que esse quadro, esperança, que esse quadro mudaria. Não mudou, não. O Vini nasceu. Antes do Vini nascer, tivemos 2 intercorrências, 2 internações, né? Porque eu tinha, uma das características da displasia esquelética é o líquido amniótico ficar aumentado. Então, eu tive que retirar 1,5 litro de líquido amniótico, uma injeção desse tamanho, então desenfia até o útero e suga, porque minha barriga, com 5 meses, minha barriga era de 9.
Eu tava enorme. E aí, Essa displasia, ela na verdade, o bebê é menor do ele que não deveria consegue ser. sugar o líquido amniótico, ele não consegue engolir, e aí isso vai crescendo na barriga. Só que meu colo do útero começou a apagar. E aí ele quase nasceu com 23 semanas. Nossa. É. E aí foi o que a gente falou, não, ele não pode, a gente tem que segurar. Então, a gente tirou esse líquido, que foi aí que eu comecei a curtir minha gestação, porque até então, minha barriga era muito grande, eu sentia um peso muito grande. Eu sou pequena, Você é eu sou pequena? baixinha. Então, imagina, uma barriga desse tamanho. Então, aí eu internei, e com 33 semanas ele quase nasceu de novo. Foi aí que eu tive repouso absoluto até 36. Nath, você, quando a gente está vivendo uma maternidade que não é atípica, foi que eu tive, a gente vai curtindo cada fase ali, vai acompanhando como que é, curtindo, idealizando coisas. Você teve isso dentro de você? Você conseguiu Consegui. compor isso? Consegui. Você sabia assim, meu filho vai ter ali uma doença, né, que você já tinha ali naquele momento, aquele diagnóstico, mas você conseguiu falar, não, eu vou curtir a minha gravidez ainda Consegui, assim? porque assim, eu não acreditava que ele não sobreviveria. Em alguns momentos, é óbvio que a gente tem aquela queda, né? De ter medo, de angústia. Então, eu comecei a ter crise de ansiedade nessa gestação, porque eu acordava às vezes à noite e não conseguia dormir, Uhum. pensando realmente como ia ser, o que ia acontecer. Mas eu comecei a procurar muito, porque eu buscava muita informação. Claro. Porque a primeira coisa que você faz quando você recebe um diagnóstico e não tem como não fazer, é você pegar o nome da doença e jogar no Google. Doutor Google, né? Só que você joga no Google e coloca nas imagens displasia esquelética tanatofórica, é a pior coisa que você vai ver. É assustador. Então aquilo me dava medo. Como seria o nascimento dele, isso me dava pânico. Ao mesmo tempo, quando eu ouvia falar do nanismo, eu comecei a entrar em grupos, porque eu procurava mães com o mesmo diagnóstico que o meu, eu não Que é o encontrava. nanismo? Essa Que displasia é um o tipo de nanismo, né? Tá. Tem várias, Tá. e a Escalas, displasia né? esquelética tanatofórica é um tipo. Tá. E aí eu descobri o Instituto Nacional do Nanismo, entrei no grupo, o Gigante Léo até que me ajudou bastante em relação a isso. E aí comecei a entender mais sobre esse universo. Quando eu comecei a entender mais sobre esse universo, eu falei, opa, peraí. Temos outras crianças, não com a mesma doença que ele, mas com a mesma condição que ele. Então eu comecei a estudar muito isso. Então a gente brincava, vamos fazer... O Robson falava muito sobre isso. Vamos fazer o mêsversário, vai ser um dos 7 anões, onde não sei o quê, porque ele falava, cara, eu quero começar a colocar ele nesse mundo. Então a gente começava a pensar em como a gente ia adaptar a nossa casa, ele tem nanismo. A gente começou a ter um olhar muito mais inclusivo nesse ponto de como que vai ser isso. Então eu comecei a olhar pelo outro lado de ele vai ter nanismo, mas ele vai sobreviver. Sim. Só que eu fui alimentando a minha cabeça, porque assim, a gente teve conversas muito duras. De assim, se ele não sobreviver, o que a gente vai fazer? Sabe, eu tenho que tomar decisões antes que eu preciso saber se eu vou enterrar ou cremar meu filho. A gente tinha que ter esse tipo de conversa. Terrível, né? Muito. Porque assim, a mamãe não quer falar sobre a morte do filho dela. Nunca. Só que você acha que eu conseguia conversar sobre isso com alguém? Ninguém conseguia conversar sobre isso comigo. Então eu e o Robson, a gente conversava sobre isso. Então assim, ele vai precisar ser entubado. Você vai entubar ou não vai? Porque se ele entubar, talvez ele só sobreviva com o aparelho. E se você não entubar, ele vai embora no tempo dele. Como você vai tomar essa decisão? O Robson não queria entubar. O Robson falava, não, ele vai ficar o tempo que ele quiser ficar. Mesmo porque assim, a vida dele vai ser curta, então que não seja tão sofrida, né? Essa passagem dele. Sei lá, não sei, nem então, pensar. aí eu falava, imagina, eu não vou entubar ele, eu vou matar meu filho. Olha. Entende? É uma decisão que era muito difícil, mas ao mesmo tempo, a gente foi viajar, a gente se uniu muito mais como casal, a gente conversava, só tinha gente, né? Eu não conseguia conversar com outras pessoas. Sim, sim. Na mesma época, o pai do Robson faleceu. E aí eu falei pra ele, eu preciso que você vá pra terapia. Aí ele falou, não, mas não é você que tem que ir? Eu falei, não, eu preciso que você esteja bem emocionalmente pra me segurar, porque depois eu vou. Depois que o Vini nascer, eu vou, mas é uma ferida que eu não quero mexer nisso agora. Tenho como mexer, sabe? Porque tem muita coisa por vir ainda, né? Muita. É. Até o nascimento, né? Até o nascimento dele, foi dia após dia, né? E aí foi quando... Eu imagino que as 37 semanas viraram 34. A gestação pra gente já passa demorado de qualquer jeito, né? Do que pros outros. Os outros falam, nossa, passou rápido. Ó, não foi você. Pra gente demorou muito.
Demorou muito. Era dia após dia ali. É, passinho de cada vez. E o Vini nasceu. E o Vini nasceu depois, Que dia? dia 9 de março. Ai, eu sou do dia 8. Olha! É dia da mulher, olha, não podia ser. É um dia diferente. verdade. Dia 9 de março. Piscianinho, lindo. É. Tá, e aí, como foi isso? Cara, foi lindo. Ele estourou a bolsa na madrugada. Eu quis ir logo pro hospital. Falei pra Maíra, falei, olha, eu prefiro ir pra lá e tal. E aí fui pro hospital. E aí as contrações pararam. E aí ele, nada dele querer nascer. A Maíra falou, olha, a gente pode esperar até amanhã pra induzir o parto. Ou já induzir. Eu falei, Maíra, eu tô bem, minha cabeça tá boa. Eu não quero ter crise de ansiedade, às vezes chegar à noite, querer logo e não acontecer. Então, vamos induzir? Vamos. Ela falou, então vamos começar a induzir à noite? Eu falei, tá bom. E aí, à noite ela veio, começamos o E preparativo. nasceu normal? Então, a gente ia tentar ele normal, porque não teria problema nenhum ele nascer normal. Quando a gente começou a colocar a ocitocina no coração dele, começou a oscilar, a gente olhou e falou, não, vamos pra cesárea. E tudo bem pra você? Tudo certo. Mesmo porque, né? É a vida dele. Até que eu olhei pro Você não Robson e podia, falei né? assim, amor... Nem questionar isso. Eu falei, amor, eu vou optar pela cesárea. Ele falou, cara, o corpo é teu, o parto é teu. Claro. Não tem nada que palpitar em relação a isso. Eu falei, não, vai ser melhor. E aí fomos pra cesárea. Foi lindo. O parto, o parto ele tava muito preparado pra tudo que ia acontecer. Poderia acontecer, né? E aí foi um momento da gestação, e até é uma história muito especial essa, que teve um momento da gestação que a gente questionou muito a Deus, né? E aí o Robson falou que... Um dia eu acordei com uma mensagem, porque eu queria muito fazer um ensaio de gestante e de parto, as fotos do parto. Uhum. E o Robson não queria. Ele falava pra mim, cara, se ele não sobreviver, eu não quero ter aquilo. E eu falava ao contrário, eu falava, eu não tenho dos meus outros 2 bebês nada. Eu quero ter de um. E aí, só que a gente sempre foi a gente sempre teve um combinado, que quando um fala não, é não. Porque eu não posso ultrapassar a barreira do outro. Mas a gente conversava muito sobre isso. E aí, teve um dia que eu acordei, assim, e tinha uma mensagem dele no meu celular. Pode marcar um ensaio. E aí eu acordei ele, eu falei, o que aconteceu? Ele falou, Deus falou comigo. Olha. Ele falou, eu pedi uma resposta pra Deus, e ele me respondeu falando, você não tá confiando? Então confia, faz as fotos de gestante e faz as fotos do parto. E aí a gente marcou, e aí eu marquei também as fotos do parto. E foi muito especial, porque a gente chegou lá, a sala de parto, assim, ela tava numa vibração tão gostosa, todo mundo feliz, sabe? Todo mundo ali. Eu falo que a Maíra fala, cara, que bom que eu pareci pra você que eu tava tranquila, que eu tava em pânico. Pânico. Porque era o primeiro caso que ela também tava pegando daquele jeito, né? Uhum. Então ela estudou muito sobre tudo que tava acontecendo. E aí a Maíra começou a tirar o Vini, assim, e ela fala que ela começou a olhar, ela fala, olha, não tô vendo nada demais, tá tudo bem. E ele começou a chorar, coisa que a gente não esperava que ele fizesse. Ele começou a chorar e chorar e chorar. E você, se debulhando. E aí a gente tava ouvindo uma música de louvor, que era um louvor que permeou pela nossa gestação inteira. E aí a doutora Kátia olhou pra Maíra e falou, Maíra, ele tá bem, leva ele pra conhecer a mãe. E aí ele veio pro meu colo, coisa que a gente não esperava. E aí... Bom que temos fotos ali. E aí quando ele veio pro meu colo, aí foi aquela emoção. Nossa, E aí o Robson conseguiu cortar o cordão umbilical dele. Olha. Ele veio de novo pro meu colo, e aí a Maíra falou, olha, agora ele vai pra UTI, Uhum. que ele vai precisar ficar lá. E eu falei, Robson, vai embora com ele, vai pra onde ele for, e fica olhando Claro. tudo. E aí a primeira coisa ele tá respirando? Ele tá bem? Ela falou, ele tá respirando, não vai precisar de oxigênio. Eu falei, ótimo. De repente eu recebo, depois de, sei lá, de umas 4 horas, eu recebo um vídeo do Robson, ele todo entubado, e eu Mentira. entrei em pânico. Eu falei, e eu gritava, por que ele tá entubado? O que aconteceu? Me falaram que ele não tava bem. Aí eu fui descobrir que não, que era só um CPAP que tinham colocado nele Pra ajudar. pra ajudar ele na respiração. Então ele ficou uns 3 dias, mais ou menos, com esse CPAP pra ajudar. E aí ele foi avaliado na UTI. Então foram 6 dias de UTI. E viver na UTI é um dia de cada vez, a gente nem imagina, né? O que é ser mãe de UTI? É uma coisa assustadora, é horrível, é horrível. Eu não desejo isso pra ninguém. Embora sem o meu filho foi uma das dores maiores que eu já tive na vida.
que é muito difícil. Nossa, imagina. Que eu falava pra Deus, cheguei em casa e eu falava pra Deus, Deus, eu sei que eu rezei muito, eu pedi muito pra ele estar vivo, mas agora eu tô pedindo muito pra ele sair da UTI, porque não dá pra ele ficar lá e eu aqui. Então isso foi muito triste, isso foi muito duro, a UTI em si. Mas aí, 6 dias ele saiu. E como que ele Saiu. tá hoje? Ele tá com quantos anos hoje? Hoje ele tem 3 anos, E ele tem onanismo? não tem nanismo, Outra coisa. ele tem baixa estatura, Tá, mas o diagnóstico do nanismo ele ainda não tem. tá. Então, a gente acha que ele não tem. O que aconteceu, então? Quando o médico na UTI avaliou ele, o geneticista, ele já deu que provavelmente seria osteogênese imperfeita, que é o osso de vidro. Só que nos exames da UTI, ele não tinha tido nenhuma fratura, nem no parto e nem ele ali na UTI mesmo. Porque algumas crianças, elas se quebram só de se mexer. Nossa. E tem o grau muito evoluído, que nem a gente já conversou com uma mãe que teve 70 fraturas no parto, a Lelê. Como tem crianças que não têm e pega mais a parte da dentição. O que é a osteogênese perfeita? É a falta de colágeno. E dependendo da falta de colágeno, a criança se quebra. Uhum. Então, o Vini, não que ele não tenha, a gente não sabe ainda qual é o grau. Então, é isso que as pessoas falam assim, ai, Natália, o Vini é perfeito, o Vini anda, o Vini corre, ele tá super bem, você fica falando que você é mãe atípica e que ele não tem diagnóstico. Gente, o Vini tem uma doença que é a osteogênese imperfeita e a gente não sabe ainda como que é. Outro dia, a prima do Robson jogou ele, eu entrei em pânico, porque eu não sei ainda se ele vai se quebrar, eu tenho muito medo. Claro. Eu tenho muito receio ainda, porque não é uma coisa que o médico fala assim, Natália, ó, a osteogênese imperfeita dele vai acontecer isso, aquilo outro. E não vai acontecer isso. Eu não sei. Eu ainda não fechei esse diagnóstico pra falar, olha, não, imagina, pegou só o dente, ele não vai ter problema nenhum. É. Eu não sei. Tem que esperar e tem que esperar. Exatamente. Então, isso que é o difícil que as pessoas não entendem sobre uma Acha doença que é rara e frescura sua. invisível. É. E não Doença rara e invisível, né? Porque ele não externa isso. Não. Não teve nenhum problema de neurodesenvolvimento, nada disso. Ele teve um pouco de excesso de líquido quando era bebê. Uhum. A cabeça dele era um pouco maior. Uhum. Mas a gente agora tá refazendo todos os exames dele, avaliando tudo para realmente fechar esse diagnóstico. Mas isso em relação à cabeça dele tava tranquilo até então. Bom, finalizamos o ciclo da maternidade. O Vini tá aí esperando um diagnóstico, mas é uma criança feliz, saudável, que anda, que faz as suas coisas, tá na escola, né? Ficou o dia inteiro lá na escola pra mamãe poder fazer tudo. Inteligentíssimo e parabéns. Parabéns por ter sido guerreira, né? E por ter o seu marido tão perto. Acho que isso é predominante, né? Essa parceria. Nesse momento aí de tanto sofrimento. Mas história feliz e que bom que você topou falar sobre isso abertamente assim, para que outras pessoas escutem também, né? Necessário. Hoje falando sobre a maternidade da Nath, do Vini, que tá bem, graças a Deus, tudo certo. E agora eu quero saber como nasceu Voz das Mães. Voz das Mães nasceu no meio da gestação do Vini. A gente teve um dia que eu tava tomando banho. Eu sempre me conectei muito com Deus na hora do momento. No momento que eu tô sozinha, tranquila. E aí eu ouvi Deus falando comigo que eu precisava criar um projeto chamado Voz das Mães. Assim? Claro, desse jeito? Saí do banho com esse nome e um mapa mental que eu tenho até hoje, que hoje em dia eu desenhei. Tem coisas que são, né? Deus mesmo. E aí eu cheguei, o Robson tava lavando a louça e eu cheguei pra ele, eu falei, escuta, eu vou gravar um vídeo contando o que a gente tá passando. Aí ele olhou pra mim e falou, não, eu não quero. Você que não queria se expor, né? E eu falei, não, eu quero gravar um vídeo, porque eu acho que a gente precisa falar sobre isso, eu vou pedir oração, eu vou pedir ajuda, eu vou procurar alguém que já passou pela mesma situação que a gente, que eu não tô achando, já tinha ido pra vários aplicativos, Baby Sender, procurando e tal. E ele falou, eu não quero. Eu falei, tá bom. Falei, você não vai me ajudar? Então tá bom. Faço sozinha. Peguei minhas coisas, fui lá, fui no quarto do Vini, porque até então a gente eu não tinha feito o quarto do Vini, né? Eu só tinha, algumas coisas eu já tinha da primeira gestação, eu já só tinha montado. E aí, fui lá e gravei, deu um vídeo de 10 minutos, era a época do IGTV ainda. E eu postei, eu editei, eu fiz tudo sozinha e postei. E aí, o vídeo bateu 10 mil visualizações, assim, muita mensagem. Foi aí que começou toda a história. Mas até aí, eu não sabia. Aí eu falei pra ele, olha, eu ouvia, não tinha falado nem que eu ouvi Deus falando comigo. Falei, olha, eu senti uma intuição que eu preciso gravar um vídeo
e eu preciso criar um projeto chamado Voz das Mães. Aí ele falou, imagina, esse nome é muito bom. Esse nome já deve existir. Eu falei, não existe, eu já peguei, eu já tinha minha agência de marketing, já sabia tudo como fazer. Já tá registrado, já peguei tudo. Eu já peguei tudo. tudo. Aí ele olhou e falou, tá bom. Só que assim, isso passou. Eu criei tudo e larguei. Falei, sei lá, o que vai ser a Voz das Mães, né? Deixa acontecer. E aí eu comecei a procurar sobre a informação sobre doenças raras e tal, e eu não encontrava. Eu não achava em lugar nenhum aquilo. E eu falei, Robson, a gente precisa começar a conversar com mães. Aí eu falei, quer saber? Vamos começar a gravar? Vamos gravar pro YouTube? Com uns papos com mãe e tal. Em, tipo live? Ou você Não, gravar presencial e tal. E aí minha cunhada é psicanalista. Eu falei, vamos conversar com a Jana, começar com ela e tal. E aí eu fiz com uma mãe atípica, uma amiga do Robson, a Pri, que aí ela contou sobre espinha bífida, que eu nunca tinha ouvido falar, que é uma doença rara. E aí eu falei, eita, tem mais coisa aí pra gente começar a falar. E aí eu fiz alguns falando sobre mães, maternidade comum. E aí eu comecei, o Robson veio com uma história de uma menina que foi a Lelê de Cristal, que tinha tido 70 fraturas no parto, e ela tem 6 anos com osteogênese perfeita, e aí a gente começou a entrevistar. Eu comecei a entrevistar daí, comecei a fazer tudo online, a fazer pelo Zoom, comecei a criar o canal e falar mais sobre isso, e aí buscava mães para procurar, você topa falar? Topo! E aí as mães começaram a me dar o retorno, falavam, nossa, Nath, não sabia que eu precisava falar tanto, ninguém parou para ouvir a minha história, e aí eu comecei a entender que a maternidade atípica ela é muito solitária, que 80% dos pais vão embora, que não existe inclusão direito nas escolas. E aí a gente começou a entender mais sobre isso e eu falei, Robson, a gente precisa falar mais sobre maternidade atípica. E aí eu comecei a entrevistar mães, conversar com mães e tal. E aí chegou um dia que a gente estava indo no estúdio de podcast lá no Rio. E aí eu conheci o Gabriel e eu contei para ele, a gente foi para ir para um cliente, porque eu tinha minha agência, né? O Voz das Mães nunca foi meu trabalho único. Tinha minha agência que eu tocava, e aí eu fui lá para levar um cliente, o Gabriel, aí eu contei do Voz das Mães pro Gabriel, o Gabriel olhou para mim e falou, mas eu sou pai atípico. Eu falei, sério? Ele falou, meu filho tem autismo. Eu falei, então tá convidado para participar, né? Vocês e sua esposa. Também. E aí ele falou, onde que você grava? Eu falei, não, eu gravo online, né? Não tenho estúdio. Ele falou, então tá bom, a partir de agora você grava aqui. Aí ele se tornou sócios depois, mas Deus foi caminhando o nosso projeto, assim, parece que ele foi guiando desde o começo, sabe? Eu sempre tive um pezinho na inclusão de amigos surdos, eu amava crianças com síndrome de Down, brincava muito de criança. Então, pra mim sempre foi uma coisa que foi guiada. E aí a gente começou a olhar realmente para esse lado. E eu falei, Robson, eu preciso cuidar mais do Voz das Mães. Toda vez que eu largava o Voz das Mães de lado, a minha empresa parava direito. Olha. E eu falei, não, é um projeto guiado por Deus. Tem que ser paralelo ali. Tem que ser paralelo. Hoje eu sou 80% Voz das Mães, 20% agência. Nós nos mudamos de cidade por causa do Voz das Mães. É mesmo? Foi por causa do Voz? Foi. Porque o Voz das... Aí eu entendi o mapa mental que eu tinha lá atrás. Eu entendi o que é o Voz das Mães, né? Hoje o Voz das Mães ele é um projeto, realmente. Hoje a gente tem o programa como meio de comunicação, mas a gente está desenvolvendo um portal que vai ser o Google da maternidade atípica. Então, a mãe, quando ela recebe um diagnóstico, ela olha para o Google, ela vai para o Google, ela só vê coisas horríveis. A gente quer mostrar histórias reais. Então, histórias de conforto. Porque assim, eu não posso falar para você que recebeu um diagnóstico de displasia esquelética tanatofórica, como que eu recebi, que o teu filho vai sobreviver. Mas eu posso falar para você curtir muito tua gestação, porque ele vai mexer muito na tua barriga e ele tá ali ouvindo tudo que você tá falando para ele. Então, se você vibrar coisas negativas para ele, é o que ele tá recebendo. E você pode vibrar coisas boas para ele, se ele tiver que fazer a passagem dele, que você tenha curtido todo aquele momento. Como eu já ouvi mães, eu recebi 4 mães já, que me falaram isso. Nath, depois do Voz das Mães, eu fiz a partida do meu filho mais tranquila. Sabe, eu aprendi a curtir a minha gestação, e eu sabia que ele não ia sobreviver, mas eu deixei ele ir, sabe? Então, receber uma mensagem dessa é muito gratificante hoje em dia. A Voz das Mães, ele me transformou completamente como mãe, como pessoa. A gente não faz um episódio que eu não saio de lá chorando. Porque é muito emocionante, sabe? E a gente quer ser essa referência realmente
Pra trazer esse acolhimento pra mãe, pra ela saber que ela não tá Eu sozinha. preciso te apresentar, se é que você já não conhece, o pessoal da Downlândia. Não E conheço. amanhã tem um evento lá no São Paulo, no estádio do Morumbi. Ai, que legal. Nath, propósito, né? Propósito. Completamente. Você muda o rumo da sua vida Por completo. por completo e hoje esse é o seu propósito de vida. Que coisa louca. É Deus guiando a vida mesmo. E é interessante, porque assim, eu sempre soube que o Voz das Mães só daria certo com conexão com pessoas, quando a gente tivesse pessoas conectadas a ele no mesmo propósito. E aí a gente veio para um evento da Casa Hunter um dia e passamos no estúdio aqui em São Paulo, a gente morava no Rio. Reencontrei um amigo de 15 anos que, sabe, que a gente também não se via fazia tempo. E ele olhou para mim e falou, muda para São Paulo, vem colocar o programa aqui. Sabe, então deixa a gente ajudar você. Olha, aí vai agregando, E aí as né? pessoas começaram a vir e somar, e hoje a gente é uma rede bem conectada, a gente quer dar apoio, o objetivo, o propósito do Voz das Mães é educar, ensinar e acolher todas as mães e famílias atípicas, a gente quer que os pais... Tem que cuidar, né, dessa porque a mãe, família. ela se sente sozinha, a mãe não tem rede de apoio muitas vezes, a família não sabe nem como falar com ela, porque não sabe o que eu passo, do meu filho ter uma doença invisível, tem várias outras que passam, sabe? Tem várias outras que sofrem uma maternidade atípica sozinha, sabe? Sem a ajuda de um pai, sem a ajuda de uma mãe, de uma amiga, porque às vezes a amiga não sabe como lidar e não pergunta também. Olha, eu acho que você tem que ter um capítulo, se é que você já não tem também, sobre o que não falar para uma mãe atípica. Ah, a gente fala isso. Fala, porque às vezes não é nem por maldade da outra pessoa, é por completo desconhecimento, Exatamente. mesmo, né? É que assim, eu acho que tem a falta de conhecimento, que as pessoas falam assim, autismo hoje tá na moda. Não é que tá na moda, gente. Tem muito mais informação hoje em dia. Antigamente, as crianças era o retardado, que ficava trancado no quarto, que a mãe tinha vergonha que saísse de casa, porque as outras pessoas iam falar mal. Entende? Não é que não existia, mas é que ele era visto como isso. E não é. Eu tava no shopping outro dia, tinha um pai com um colar do autismo e tal, e aí eu fui a criança tava tendo uma crise, o irmão tava junto, e eu fui chegar e eu falei, oi, eu posso te ajudar? Aí o pai já fica todo ressabiado, ele fala, eu falei, não, eu trabalho com isso, tá tudo bem. Eu só quero saber se você quer ajuda. Porque eu sei que às vezes ele tá na crise e é difícil controlar o outro filho. Aí ele olhou e falou, não, obrigada. Ele falou, ele fica até com medo, porque acha que vai ser julgado ali. Claro. Você viu? Que coisa louca, né? Eu li um post ontem no LinkedIn, que tava uma declaração de uma menina, de uma moça, uma mulher já, que ela teve o diagnóstico do autismo com 40 anos. Tá muito comum hoje. Bem tardio. E ela fala que aquilo foi um divisor de águas na vida dela, porque muita coisa se explicou. Exato. Não querendo justificativas para coisas que aconteceram, mas ela entendeu e ela agora sabe se colocar. Ah, por isso que eu tinha aquele problema assim, nunca gostei de lugar barulhento, nunca gostei de aglomeração. Puxa. Eu tenho um amigo que é exatamente isso. Então... Ele falou, cara, agora eu entendi por que eu não gosto de ficar olhando para as pessoas, por que eu não sou tão social? Sabe? Então, por que eu não curto isso? Não é questão de moda, é questão de conhecimento, de estar sendo falado mais abertamente. E eu acho que a gente que tem um canal de comunicação, a gente tem que trazer isso, né? Aqui no Conexão, a gente não tem um assunto específico sobre maternidade atípica, mas a gente sempre recebe mães, mulheres que tem esse tipo de coisa também para falar. E tem que falar sempre abertamente. Não, é importante. É, super. Nath, eu queria que você deixasse um recado. Queria deixar um recado, acho que não só para as mães atípicas, mas para todo mundo, né? É para você olhar com mais cuidado para a mãe que está do teu lado. Porque a mãe, ela é tão sobrecarregada, né? E muitas vezes a gente é tão sozinha dentro dos nossos pensamentos. E no Voz das Mães, principalmente com a maternidade atípica, a gente está para acolher essa mãe, sabe? Para dar essa informação. Então, não se sinta sozinha. E se você é parte da família, acolha essa mãe, porque o que ela mais precisa, às vezes, é de um ombro para ela poder chorar, de um abraço, sabe? Para ela dar uma respirada e não se sentir sozinha. Eu vou complementar. Eu acho que tem gente que não consegue se colocar na situação de mãe porque não é. Sim. E na situação de pai porque não é. Tudo bem, mas você é filho. Você teve uma mãe, um pai, ausente ou não,
mas a gente tem que se colocar nesse olhar com muita empatia. É ser humano, né? É ser humano. Te deixo aqui um presentinho da Brus Cookies, nosso patrocinador, para você se deliciar lá com o Vini. Muito obrigada. Obrigada pela presença. Demorou, mas saiu. Tô muito feliz. Eu também. Parabéns pelo projeto. Muito obrigada. Parabéns Um beijo, gente. Te vejo no próximo episódio.